Olá, eu sou a professora Tatiane e o tema da nossa aula será texto literário, poema. Vamos lá? O poema trabalhado nesta aula será As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. E as amarelinhas? Ah, são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Gostaram do poema? E vocês sabem o que é um poema? Poema é um texto escrito em versos e estrofes. Tem por finalidade expressar sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema deriva do verbo grego poieio, que significa fazer, criar ou compor. Vamos interpretar o poema? Qual é o assunto deste poema? Vocês saberiam me dizer? Isso, muito bem, as borboletas. E quais são as cores presentes? Quais são as cores das borboletas neste poema? Brancas, azuis, amarelas e pretas. E o que as borboletas fazem na luz? Elas brincam na luz, certo? Agora, nós vamos pensar um pouquinho. Como estão descritas as borboletas no poema? As brancas são alegres e francas. As azuis gostam de muita luz. As amarelas são tão bonitinhas. E as pretas, ah, que escuridão! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de um poema. Um poema, ele é feito em versos e estrofes. Mas o que é um verso? Verso é cada frase de um poema. E a estrofe, professor, o que é uma estrofe? Estrofes são os conjuntos de versos, são aqueles pedacinhos do poema. E nós temos também as rimas. O que é uma rima? Quando duas palavras, elas têm o som final igual ou parecido. Por exemplo, eu tenho nariz, rima com o quê? Com giz. Muito bem. Agora, voltando um pouquinho novamente para o poema, vamos pensar, quantos versos nós temos nesse poema? Se a gente voltar lá no texto um pouquinho, nós vamos perceber que ele tem 16 versos. São 16 linhas, as frases do poema. E as estrofes então, professora? São os pedacinhos, lembra que a professora falou os pedacinhos do poema? Nós temos 5 estrofes. A primeira estrofe, ela tem 8 versos, ela tem 8 linhas. Já os outros versos, as outras estrofes do poema, elas têm cada uma 2 versos. Agora, vamos retirar as rimas do poema? A primeira palavra é brancas. Brancas rima com o quê? Francas, muito bem. E azuis? Azuis com luz. E as amarelinhas? Rimam com bonitinhas. E então, rima com escuridão. Essas foram as rimas presentes no nosso poema. Então, esta foi a aula de hoje com o tema Texto Literário, Poema. Assista esta e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!